Olá, vamos começar nossa análise de hoje. E vamos direto ao que interessa. Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem crítica sobre o programa Desenrola. A ideia parecia ótima, né? Ajudar milhões de brasileiros a saírem das dívidas. Mas algumas análises sugerem que o resultado pode ter sido exatamente o contrário do que se esperava. Vamos tentar entender os argumentos por trás dessa visão. E aqui está a afirmação central que a gente vai desdobrar. A ideia é de que o programa não só falhou em reduzir o endividamento, como pode, na verdade, ter aumentado. É uma alegação e tanto, né? Para entender análises como esta, inscreva-se no nosso canal. Primeiro, vamos botar os pés no chão e entender o contexto. Em 2023, o Brasil estava com um número recorde de pessoas endividadas. Foi aí que o governo lançou o Desenrola, como uma forma de enfrentar esse problemão de frente. No papel, os objetivos eram bem claros. A lógica era criar um ciclo positivo. As pessoas quitam as dívidas, voltam a ter crédito, começam a consumir mais e, com isso, a economia toda ganha um gás. Uma estratégia de estímulo bem direta. Ok, agora a gente entra no olho do furacão, no centro da crítica. A grande questão levantada é: será que o programa, em vez de ser a solução, acabou virando um tipo de multiplicador de dívidas, piorando o cenário no longo prazo? Agora, olhem só que interessante. Esse gráfico aqui, ele desenha a estatística principal da fonte. Ele ilustra o argumento de que para cada R$ 1 de dívida que foi resolvida pelo programa, R$ 1,15 de dívida nova apareceu. Basicamente, a dívida estaria crescendo mais rápido do que sendo paga. E isso, claro, teria um custo humano bem real. Essa análise aponta para o surgimento de 9 milhões de novos inadimplentes desde que o programa acabou. Isso sugere um aumento no número de pessoas voltando a ter dificuldades financeiras. Mas por que isso teria acontecido? A fonte que a gente está analisando levanta duas razões principais para esse suposto efeito contrário. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com calma. O primeiro ponto é um conceito jurídico muito importante, a tal da dívida prescrita. O argumento é que muitas das dívidas que foram renegociadas no Desenrola já se encaixavam nessa categoria. Ou seja, legalmente, elas não poderiam mais ser cobradas nem sujar o nome da pessoa. E essa citação da fonte resume a crítica de um jeito bem direto, né? A alegação é que muita gente, ao pagar uma parte de uma dívida que já estava prescrita, mesmo com aquele super desconto, estaria, na verdade, pagando por algo que, pela lei, nem precisava mais pagar. O segundo pilar desse argumento tem a ver com comportamento, com incentivos. A crítica aqui é que o programa, talvez sem querer, pode ter criado um incentivo para as pessoas não pagarem suas dívidas no futuro. E esse slide ilustra esse ponto de uma forma genial. A análise compara duas pessoas. De um lado, quem se esforça pra caramba para pagar tudo em dia. Essa pessoa paga o valor total. Do outro, tem quem não paga e fica só esperando um programa como o Desenrola para quitar tudo com um desconto gigante. Segundo essa visão, o sistema estaria recompensando quem não paga. Então, o ponto central é este. Qual é a mensagem que um programa como esse passa para a população? A crítica diz que ele ensina que vale mais a pena esperar um perdão do governo do que se esforçar para honrar os compromissos financeiros em dia. E com a possibilidade de um Desenrola 2.0 vindo por aí, a análise projeta um futuro um tanto preocupante, em que essa lógica toda se repetiria, sabe? Criando um verdadeiro ciclo de endividamento. Vamos ver como esse ciclo funcionaria segundo o argumento. A pessoa faz uma dívida já meio que contando que não vai precisar pagar o valor todo. Aí, espera o próximo programa, quita com um descontão e, com o nome limpo de novo, recomeça todo o processo. Essa frase, ela captura perfeitamente a mentalidade que, de acordo com essa crítica, esse ciclo incentiva. A certeza de que sempre vai ter um novo programa de renegociação acaba com o incentivo para pagar as coisas em dia. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Essa análise nos força a questionar se iniciativas como o Desenrola estão realmente atacando a causa do problema do endividamento ou se são só um remédio para o sintoma. Um remédio que, segundo essa perspectiva, pode acabar gerando efeitos colaterais bem complicados. Uma questão complexa, sem dúvida nenhuma.